Qual que é a questão do Galo, rapaziada? É o seguinte, tá? O Galo é um time que é defensivamente coeso e é um time que tem muito de transição e ataque objetivo em velocidade. O que o Atlético sofreu contra o Bahia, inclusive, né? E é importante a gente entender algumas questões sobre o time do Eduardo Domingues, que além de ter essa questão de transição e velocidade, é um time que consegue ter uma marcação com encaixe, não, uma marcação individual. É uma marcação com encaixes individuais, ou seja, a depender do setor do campo, o cara vai encaixar no jogador adversário. Por exemplo, o Ejo, ponta esquerda, ele não vai acompanhar o lateral direito onde ele for, mas dentro do setor dele, ele vai fazer esse acompanhamento individual do jogador do adversário. E o ponto é esse. E por isso, talvez o Atlético possa se beneficiar em ter jogadores que têm vitória pessoal. Jogadores que têm bom drible, têm um bom 1 contra 1, conseguem aproveitar de boas vantagens. Então a gente vai entrar lá nessa escalação em instantes, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, se liga. Peraí, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês um vídeo que eu produzi hoje mais cedo, tá? Pra, logicamente, trazer. É que tá tocando aqui, eu tô perdendo. Peraí, ó, se liga nisso aqui, tá? Vamos ver os gols do Galo contra a Chape? Para entender alguns detalhes sobre como joga a equipe do Domingues, né? Nesse primeiro cenário, você está vendo aqui em cima o Hulk, está vendo aqui mais centralizado o Reinier, que é um meia ofensivo, é um cara de bastante chegada, e lá do outro lado, do lado direito, está o Vitor Hugo. O Ejo não está marcado, mas está aqui na ponta esquerda, né? Olha como eu falo da marcação individual, que não é uma marcação individual exatamente, mas tem um encaixe, né? Então, por exemplo, o Reinier tá num contra um, o Vitor Hugo vai saltar e o Hulk tá marcando num contra um. O Galo gosta de pressionar, né? Eu não vou deixar tocar o lance para não correr muito risco aqui não, tá? Mas se liga, quando a bola vai pro setor da esquerda da Chape, você tem um encaixe em 3 contra 3. O Galo sempre tentando manter esses embates em 1 contra 1. E se você não tiver drible, se você não tiver quebra de linha, isso acontece. É a batida de bola para frente. Um ponto que o Atlético tem que aproveitar, tá? Por exemplo, a Chapecoense estava baixa no gramado, atraiu a pressão do Galo e os meias, os volantes, vão encaixar individualmente, inclusive o Vitor Hugo, que estava bem à frente no gramado, é um dos volantes, vão encaixar nos jogadores adversários em cima. E isso vai aumentar a distância entre a linha do meio campo e a linha da zaga do Galo, né? Então olha o espaço, o tamanho do espaço que tinha para jogar a Chapecoense no entrelinha. É que a Chape é um time muito pobre em qualidade técnica, em capacidade de manter bola no pé e tal. Mas, ainda assim, esse espaço foi cedido a Chapecoense, que não conseguiu fazer muita coisa. O Atlético, no entanto, no entrelinha, normalmente consegue fazer boas jogadas, consegue ter criatividade. Então, se essa situação aqui aparecer, é interessante. Ela aparece porque o Galo saltou a marcação com o bloco de frente e não acompanhou com os zagueiros. Tem que ficar dentro de uma linha para marcarem os atacantes, né? Então o time não se movimentou em bloco. Ainda é algo que o Eduardo Domingues tem que aproveitar e tem que conseguir evoluir no Galo. Mas olha o tamanho do espaço que o Galo muitas vezes cede nesse entrelinha. E olha como é importante para o Atlético, poderia ser importante para o Atlético isso. Ainda assim, está num 4 contra 2 na última linha, vai ficar fácil para retomar essa posse da bola, né? Na sequência do lance, o que vai acontecer? O Galo tem ela, acontece no Everson, né? A Chapecoense leva todos os seus jogadores para frente, começa a pressionar, salta a marcação. E aí o Galo vai aproveitar bem das costas da zaga da Chapecoense. O lançamento acontece, você vai ter Coelho pela esquerda, Hulk centralizado e o Reinier muito próximo dele, né? E aqui a gente vai ver um Atlético Mineiro que vai ter a ultrapassagem do Natanael, o lateral, que está destacado aqui. E aí, ele ultrapassar pelo lado direito do gramado gera uma situação de 4 contra 3. Uma situação em muita vantagem para o Galo. Então, vê como é rápido. A bola estava com o Everson, ele liga a longo, o Natanael entende a vantagem, ataca o espaço. Em 2, 3 segundos, já está nessa situação de 4 contra 3. E aí, é uma Chapecoense que estava com 3 zagueiros, o zagueiro da esquerda vai ter que saltar no Natanael que tá com a bola, né? Esse passe vem por dentro, se liga. Esse passe vem por dentro, o Reinier faz o corta-luz, o Coelho está atrás da minha câmera, você tem uma situação de 3 contra 2. E aí, lógico, né? Vai ficar fácil pro Hulk finalizar essa jogada e aí ele não consegue fazer o gol, porque o Rafael Santos faz a defesa. Na sequência da jogada, a Chapecoense vai tirar essa bola, a gente vê outro princípio do Eduardo Domingues, que é aglomerar jogadores de um lado do campo.
Então você vai ter 5 caras do Galo, aqui a minha câmera tá na frente, pera aí, se liga. Ó, 5 caras do Galo a serem marcados por 2 da Chapecoense nesse setor do gramado. E olha o que é interessante, o Galo vai rodar essa bola, a bola roda e tal, ela volta, vem mais jogadores da Chape, mas ainda é uma situação de 4 contra 5. O Galo tem homem livre nesse momento, e aí que a gente consegue ver que tá marcado ponta esquerda, tá marcado o Coelho, né? Tá marcado o Renan Lodge, e as duas opções por dentro, é o Hulk que está se aproximando dali, e também me parece o Reinier que está chegando, porque o Bernard está do outro lado, né? Então você tem o Hulk e o Reinier se aproximando, os dois atacantes chegando, os dois estão marcados, o Reinier muito menos, é o cara que está mais próximo do árbitro ali, né? O Hulk já está bem marcado. Ou seja, você tem homem livre, quem é? É o Thomas Pérez. O que acontece? Que é o Thomas Pérez, que é o 25 aqui, que está no seu cantinho direito, tá? O Lodge vai dar esse passe no Pérez e vai receber de primeira. De primeira não, né? Ele vai receber a devolução, mas enfim, não foi de primeira. O que acontece? O Jean Carlos, deixa eu tirar a câmera de novo. O Jean Carlos, que está marcando por ali, salta no Pérez. E isso aí torna o Lodge o homem livre, né? Na devolução do Thomas Pérez, que é rápida e é exatamente para dar a bola no pé do Lodge. E nessa situação, ele poderia ter um passe para gerar uma tabela, ele poderia fazer N coisas. Mas ele vai dar essa bola por dentro. E olha que interessante. Olha que interessante. Quando ele vai colocar essa bola, ele vai achar por dentro o Bernard. Normalmente, quando se coloca muita gente de um lado do campo, a intenção é girar para o outro. Porque olha lá do outro lado, onde está o Natanael. Livre de marcação. No 1 contra 1. E o Galo poderia ter essa movimentação de virada do centro para o lado direito para aproveitar a situação de X1 do Natanael pelo lado direito do gramado, né? É a intenção do Domingues. A questão é que o Galo, nesse momento, e quem toma essa decisão é o Bernard, né? O Bernard devolve a bola para o mesmo lado. O Hulk vai passar, o Pérez vai contra esse passe. O Hulk aí vai pisar para o Coelho que vai chegar batendo, né? Beleza. A bola vai pegar na zaga. Com quem que ela vai sobrar? Com o Natanael, que está livre do outro lado, desde o início da jogada, está nessa situação de 1 contra 1 e tem a finalização. No que ele finaliza, ela pega no peito do Bernard e entra. Ó, se liga, ele finaliza, o Bernard finaliza pro gol. Então assim, é um lance extenso, tá? Tem algumas questões táticas bem interessantes, mas o principal que a gente pega disso aqui é, primeira coisa, a aglomeração de jogadores de um lado do campo, para você atrair a marcação, a capacidade dos jogadores em espaço curto de encontrarem um homem livre, o homem livre ser capaz de virar essa jogada e encontrar boa possibilidade de inversão. O Galo não inverte, mas no final da jogada, quem vai fazer o gol? O cara que está do outro lado aberto e que poderia ter sido acionado na primeira inversão porque estava em situação de 1 contra 1. Ah, pensando no Atlético, o Atlético deixaria isso acontecer? Provavelmente. Porque é um time que marca nesse 5-4-1 ou no 5-3-2. Tudo bem, na linha de 5 você vai ter amplitude, correto? Então, o cara do outro lado, do lado oposto, ele vai estar marcando o outro, que vai estar, o adversário, né? Mas vai estar numa situação de 1 contra 1, pode ser perigoso. Então, por que o Atlético nesse jogo tem que marcar no 5-4-1 e não no 5-3-2? Porque se marcar no 5-3-2... estes 3 caras tendem a vir para o lado da bola. E dessa maneira, você vai deixar o outro lado desguarnecido. Agora, se você marca num 5-4-1, você tem 2 caras de corredor. Então, do outro lado, você não vai ter só o ala em situação de X1. Você vai ter o ponta, que vai ser o Julimar, que vai ser, sei lá, o Dudu, enfim, os caras que têm jogado na ponta para fechar junto. E isso vai prevenir com que essas jogadas aconteçam. Então tem esse ponto importante. Por que que... E aí, lógico, né? Por que que eu falo sempre? Ah, tem que definir a maneira de jogar dependendo de como o adversário joga. Por isso. Não adianta eu ter um time ideal, fazer, eu vou jogar no 4-2-3-1 todos os jogos. E aí eu tenho um 4-2-3-1, eu não mexo nessa estrutura, eu marco sempre assim, e pô, o adversário vai me trazer pro canto, vai virar a bola, vai aproveitar a situação de 1 contra 1. Então assim, esse é o ponto. O Atlético vai ter que mudar o sistema de marcação, que deu certo contra o Botafogo e que deu certo também contra a equipe do... Que deu certo não, na verdade que deu errado contra a equipe do Bahia. Mas eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Por que deu errado, né? Enfim. E aí o Galo faz 1-0, tá? Os outros gols do Galo são muito em questão de transição, porque uma vez que estava na frente do placar, pôde deixar a bola com a Chapecoense e aí conseguiu aproveitar de contra-ataques. Então, por exemplo, se liga aqui. Por que eu falo que é encaixe individual?
Olha os volantes do Galo. Encaixados nos meias da Chape, beleza? Essa bola vai rodar, e aí a gente vai ver essa bola vir aqui pro lado direito do gramado, né? A bola vem aqui pro lado direito. Ó, o Vitor Hugo tá seguindo o jogador dele, o Vitor Hugo é o cara por dentro, e o Coelho tá aqui pela esquerda. Ele tá saltando para marcar o portador da bola, né? Beleza. Por que é encaixe? Porque o Coelho acompanha o cara, mas se fosse uma marcação individual exatamente, ele não iria voltar. Ele ia continuar acompanhando o jogador que ele estava marcando, como fazia o Crespo no São Paulo, por exemplo. No do Galo do Domingues, o Coelho vai até acabar o setor dele e volta para a função dele, né? Então é um encaixe, não é uma marcação individual. Beleza. Já vai rodar essa bola. Novamente, o Vitor Hugo no cara por dentro e o Coelho marcando o outro jogador. Mas se liga nisso aqui. O Bolassi tá no X1 com o Juan. Porque a marcação é individualizada. Então o zagueiro vai ter situação de X1 com o centroavante em alguns momentos. E tudo bem, se o Galo jogar com Juan e Lianco, é um time sim que tem zagueiros capazes, de pegar o Viveiros na corrida e dificultar a vida do Viveiros, né? Mas ainda assim, o Viveiros em situação de 1 contra 1 é um cara muito letal. É um cara que nesse Campeonato Brasileiro tem sido praticamente imparável, né? Jogo passado conseguiram, mas anteriormente não estava dando. Então, ceder esse tipo de situação em que o Bolassi está com a bola dominada pro Viveiros é uma situação de perigo, tá? A bola veio com a Chapecoense e aqui até o Jean Carlos, o Bolassi erra o passe, né? E se liga, o Jean Carlos estava sozinho, porque não estava sendo acompanhado por ninguém. Beleza, contra-ataque, 3 contra 2. Minha câmera está na frente aqui. Tem 3 jogadores da Chape contra 2 jogadores da equipe do Galo, né? A bola vai avançar e aí se liga. O Hulk está com ela dominada pela direita. Aqui o Reinier vai fazer a movimentação. Ele levanta o braço, pede a bola em profundidade e ataca as costas. Claro, a Chapecoense na teoria está em situação de 3 contra 2, está em vantagem. Mas na prática, o Hulk está no X1 com uma jogadora na sobra e o Reinier está no X1 do outro lado, né? E aí, lógico, são jogadores mais qualificados, são jogadores melhores tecnicamente, taticamente. A bola é bem virada, o Reinier está livre para concluir na segunda trave e consegue colocar na rede. Então assim, marcação individual, o Bolassi teve a possibilidade de avançar e errou. E aí o Galo saiu na transição, saiu no contra-ataque. Tem jogadores qualificados para aproveitar disso, né? O terceiro gol também é assim. O lateral é batido, a Chape tá alta no gramado, né? Ela vem por dentro. Aqui você tem uma situação de 4 contra 4. Todo mundo no X1, né? O que acontece? Essa bola chega no Coelho. O Coelho tá numa situação de 1 contra 1. E aí ele traz pra dentro, tem a ultrapassagem pra confundir a marcação e faz um golaço. Então assim, o Coelho não à toa tá jogando na esquerda. Porque o Domingues está vendo no Coelho, pelo menos na minha interpretação, muito que ele tinha com o Cetré. Que é um jogador... Que beleza, o Cetré é mais jogador na minha avaliação. Mas assim, é um jogador de velocidade, de escape, de drible curto em 1 contra 1 e finalização de fora. De média distância e tal, de entrada de grande área. Então ele tá olhando pro Coelho como era o Cetré no Estudiantes, né? Para pegar situações de 1 contra 1, de transição, de velocidade e matar. E o Coelho está conseguindo. Porque até no próximo gol do Galo, e se liga, a Chapecoense estava muito alta no gramado. Eu vou até voltar um pouquinho que dá para ver, tá? Ó, Chapecoense está muito alta no tiro de meta. Acho que não é nem um tiro de meta, acho que é uma bola que o Galo tá com ela dominado com o Everson, né? Ela tá alta no gramado. Isso gera 1 contra 1 no seu último terço. Gera 2 contra 2. O Mateu Cassierra, né? O equatoriano, e o Coelho contra 2 jogadores da equipe da Chape. Beleza? O que acontece? Ela passa pelo Coelho e vai ficar com o Cassierra. Cadê, ó? Se liga. Que acha o Coelho. Nessa situação, o Dudu vai ultrapassar por dentro. E aí ele recebe do Coelho, tá frente a frente com o Rafael Santos, faz o gol, né? Mais uma vez, uma situação de transição, uma situação de velocidade, uma situação em que o Galo colocou muita gente muito rápido no campo de ataque e conseguiu dessa maneira fazer o gol. Então assim, é um time realmente muito interessante. É um time que tem algumas questões bem relevantes para o Atlético ficar muito preocupado. Principal delas, a capacidade de transicionar, a capacidade de colocar ataques rápidos e muito interessantes na equipe adversária. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa possibilidade, hein? Comenta aí, rapaziada.